Irmãos, boa noite. Vamos preparar o nosso coração, né? A gente participar dessa reunião, onde a gente estuda a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar seu coração, ministrar mais uma vez e a gente poder ter acesso à palavra do Senhor, aquilo que transforma a nossa vida e direciona a nossa existência, não é verdade? Nós vamos iniciar orando. Deus, muito obrigado por essa noite, agradecemos pelo dia, as bênçãos do Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitas famílias estiveram, ó Deus, e tiveram a oportunidade de serem gratos ao Senhor por todo o cuidado e todo o direcionamento. Mais uma vez, ó Deus, rogamos que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, ó Deus, para que possamos louvar o nome do Senhor. Dá-nos energia, Deus, força, para podermos, ó Deus, passar pelas tribulações, as dificuldades e engrandecer o nome do Senhor, para que o mundo, ó Deus, veja que a nossa fé, ó Deus, está posta em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E receba, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, que o nome do Senhor seja lembrado e que no nosso coração, ó Deus, haja sempre o entusiasmo do Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos abrir, João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. Nós faremos essa leitura, os irmãos podem permanecer assentados. Eu farei a leitura desse capítulo inteiro, né? Esse capítulo são 31 versos, mas que a gente pudesse lembrar o objetivo aqui é como nós estamos unidos a Cristo, como Cristo está unido a nós, e como Cristo está unido ao Pai, e como nós estamos unidos a Cristo e ao Pai, né? João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai,
e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito com o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Vamos daqui. Irmãos, esse texto ele resume para nós aquilo que a gente tem comentado e falado sobre a nossa união mística com Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E o texto aqui, especialmente o verso de número 20, diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então nós temos uma união promovida pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente tem a celebrar esse cuidado maravilhoso de Deus sobre nossas vidas. Eu escolhi aqui o hino de número 351, que ele dá justamente a base da nossa união. Então o que nos une é a palavra. A palavra é o que nos une, porque é a palavra do Pai, a palavra do Filho, a palavra do Espírito e a palavra que amamos. Então nós precisamos lembrar disso, essa palavra que nos une. E o hino de número 351, ele diz assim: belas palavras de vida, quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, sem o seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. Que Deus possa nos fazer lembrar dessa realidade, de que é a palavra que nos une, a palavra que nos santifica, é a palavra que nos regenera, é ela que nos transforma, e é a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos une. Então, enquanto estivermos na palavra, arraigados na palavra, vivendo segundo a palavra, com certeza nós estaremos verdadeiramente unidos com Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos, agradecendo a Deus por esse grande privilégio. Pai, muito obrigado por esse privilégio maravilhoso que é poder, ó Deus, fazer parte, ó Pai, da comunidade da fé cristã. Louvado seja o nome do Senhor. E é baseado, ó Deus, na fé que o Senhor um dia nos deu, confiados, ó Deus, na palavra que o Senhor nos dá, diante, ó Deus, da misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
e de todos os méritos dele, ó Deus, que conquistou na cruz, morrendo em nosso favor, é que somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Que essas palavras estejam guardadas no nosso coração, e que a palavra do Pai, que é a palavra do Filho, que também é a palavra do Espírito, seja também a nossa palavra. Que nós possamos, ó Deus, obedecer a Cristo, porque cremos nele, porque assim, ó Deus, como cremos em Ti, cremos também que Cristo Jesus é Deus poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e são, ó Deus, para o nosso benefício e para a nossa redenção. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 2, para a nossa meditação nessa noite. Colossenses, capítulo de número 2, do verso 16 até o verso de número 23. Colossenses, capítulo de número 2, do verso 16 até o verso de número 23. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isso, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve todo esse procedimento aqui, para falar que no corpo de Cristo Jesus, onde nós estamos unidos, todo aquele procedimento do passado, tudo aquilo que acontecia na antiga aliança e era um comportamento de judeus, estava sendo trazido para o povo da nova aliança, que agora estava ressuscitado em Cristo Jesus e era o corpo místico de Cristo Jesus. Qual era a ideia aqui, irmãos? A ideia de que a santidade vinha por meio de comportamento, ou seja, você vai se comportar direito e aí então você vai ser santo. E é comum nós pensarmos isso. Nós achamos que eu sou santo porque eu faço coisas certas. Então, quanto mais coisas certas eu fizer, mais santo eu sou. Esse é o nosso pensamento. Só que esse não é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é o contrário. É porque eu sou santo em Cristo, eu posso então ter comportamento santo. Porque senão, irmãos, qualquer pessoa que conseguisse ter um comportamento correto, ele estaria o quê? Salvo, mesmo não crendo em quem? Em Cristo Jesus. Então não é o comportamento que me santifica, não, eu sou santo e aí então o meu comportamento deve ser santificado. Porque, irmãos, a minha santificação não procede dos meus atos,
Eu sou santo porque eu fui separado por Deus e pela fé em Cristo Jesus eu recebi o título de santo. É assim que a Bíblia chama os crentes, os santos, né? Sempre usa no plural. Então eu tenho que ter essa convicção de que a minha santidade não depende daquilo que eu faço, pois senão eu teria que então desistir, porque eu não consigo ser o quê? Santo. Eu não consigo. Eu vou errar um dia, vou errar outro, vou errar outro. Então, a minha santidade, por isso nós utilizamos dois termos: santo e um processo de santificação. Ser santo é um processo imediato. Quando nós somos salvos por Cristo Jesus, imediatamente nós somos declarados justos, santos, separados. Mas a partir daí eu inicio o quê? Um processo de santificação. O que me ajuda então, irmãos, a ter comportamento adequado? A minha fé. Só que o pessoal aqui está me ensinando errado. Eles estavam dizendo o seguinte: não se preocupem com esse negócio de acreditar em Jesus. Se você guardar os mandamentos, você vai ser salvo. E o pessoal então tentando tirar quem? Jesus do centro, Jesus do foco. Por isso Paulo fala sobre isso. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, isso mesmo, opa, não, Colossenses, pulou a página. Olha o que o Paulo diz: ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida. Ou seja, para você ser um bom judeu, você tinha que deixar de comer e de tocar em muitas coisas. Ele está dizendo: não é isso que te santifica. Acabou isso. A ideia é: não, você tem que fazer um tanto de coisa para que você seja santo. Ele diz: não tem essa regra. Você vai viver segundo uma consciência pura, para a honra e glória do nome de Deus, porque você reconhece que foi santificado, porque você reconhece que foi justificado. Ele diz: ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E às vezes, irmãos, nós concordamos com isso. Nós achamos que nós santificamos quando deixamos de tocar num copo, quando deixamos de passar num ambiente, quando deixamos de ter X amizade, quando passamos a não assistir X programa, e dizer assim: não, se eu fizer todas essas regras, só que o que acontece? Com um mês você não aguenta. Você descobre que as regras fazem o quê? Cansa você. E você não consegue lutar contra as regras, você vai repetir as regras. Isso não produz santidade. Qual é o problema, irmãos, que nós temos aqui? É um problema simples. O problema é que nós não reconhecemos que somos unidos a Cristo Jesus para a nossa santificação. Nós, irmãos, experimentamos todo o processo que Cristo Jesus experimentou para que nós pudéssemos ser puros, segundo a vontade de Deus. Olha onde o apóstolo Paulo fala sobre isso, verso 8 em diante, no capítulo 2 de Colossenses. Ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Verso 8, capítulo 2: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E a gente acha assim: não, se você fizer isso, se você usar a calça assim, se você usar isso, se não fizer, se você não cortar o cabelo, se você não usar maquiagem, isso aí você vai ser santo. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando que o único modo e o único jeito da gente ser santo é estando em quê? Em Cristo Jesus. Mais um: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não é nas coisas do mundo, mas nas coisas de Cristo. Também nele estáis o quê? Qual é a palavra, irmãos? Isso quer dizer o quê? Somos perfeitos. Pastor, mas isso é muita arrogância. É mesmo, do apóstolo Paulo.
não é minha, eu estou repetindo o que ele falou. Pastor, eu não concordo. Ah, é outra história, então lendo de novo. O que é uma coisa perfeita, irmãos? Sem defeito. Ou seja, as coisas do mundo não me santificam. Quem é que me santifica, irmãos? É Cristo. Se eu estiver em Cristo, eu sou santo. Então, com todo cuidado, nem tudo. Então, não é se eu minto ou não que eu sou santo. Eu sou santo por quê? Porque creio em Cristo. E uma pessoa que acredita em Cristo deveria mentir? Não, olha a diferença. Então, eu já recebi essa possibilidade e eu preciso agora lutar contra o quê? O pecado. Não é porque eu vou me tornar mais santo e aí então eu vou ter o direito de entrar no céu. Não, eu vou corresponder a uma vida adequada que louve e glorifica a Deus, que é uma vida de santidade. Mas não é isso que me aperfeiçoa. O meu comportamento só confirma aquilo que Deus já fez na minha vida. Por isso, irmãos, tem que ser de consagração. Só que parece que é a coisa mais absurda do mundo a gente pensar nisso, embora é o que o texto bíblico diz. Então diz, não são as coisas, os rudimentos do mundo, não é o seu comportamento religioso, e isso não te declara santo. A única coisa que te declara santo é crer em Cristo Jesus, é a sua fé. Sua fé. Lembra que de manhã, no domingo, nós dissemos, com a sua fé, você junta o que? Mais 7 virtudes, para que você possa viver o que? Uma vida adequada que luta contra as paixões mundanas. Então não são as paixões mundanas que devem reger minha vida. Por quê? Porque eu sou santo. O que é paixão mundana? Mentir, o adultério, a timidez, tudo aquilo que não glorifica a Deus. Mas moralmente existem muitas pessoas que conseguem viver bem, mas elas não creem em Cristo. E aí mais uma aqui, verso 10: também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Principado e potestade aqui, mano, não tem nada a ver com demônio, mas tem tudo a ver com demônio. Agora sim, pastor, vou explicar para você, porque às vezes a gente não entende, né? É verdade. Existem, irmãos, líderes que lideram para o bem e líderes que lideram para o mal. Vou usar aqui a figura. Tem políticos que governam para o mal, políticos que governam para o bem. São políticos ou não são? São. Então, irmãos, principados e potestades é uma rede. É assim, é uma rede. Ou seja, tanto o Cristo quanto o demônio exerce o que? Liderança nesse mundo. Tanto o Cristo, ele tem liderança sobre principados e potestades, ou seja, ele tem autoridade. Também o diabo tem autoridade, só que a autoridade, ou seja, ele rege os princípios, os principados e potestades para o mal, enquanto que Cristo exerce isso para o bem. Então, principados e potestades é uma cadeia de liderança, de influência. Por isso que é tanto, não é só para o mal, que a gente sempre lembra disso, né? Os principados e os dominadores deste mundo tenebroso. A gente sempre acha que principados e potestades estão voltados para o quê? Para o mal, mas não é. É a autoridade, aqueles que governam, aqueles que têm poder, aqueles que lideram para o bem ou para o mal. No caso, Cristo aqui, ele faz o quê? Lidera para o bem. Ele faz isso, ó. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que acontecia, irmãos, na circuncisão no Antigo Testamento? Era um ato específico que uma criança no 8º dia deveria fazer, e que hoje nós entendemos que é um sinal da aliança,
mas ao mesmo tempo é um símbolo de purificação. Por isso o termo aperfeiçoado. Por isso, quando Deus olhava para uma pessoa circuncidada, Ele diz: esse é da minha aliança, eu respeito. Por isso a esposa, de Moisés vai brigar com ele, porque é o momento em que haveria mortes por causa da não circuncisão. E deveria acontecer, era um ato, era um momento de fazer isso. Mas o processo era o quê? É uma declaração: eu não pertenço ao mundo e eu estou cortando isso na carne, para mostrar para todo mundo. Quem é que tinha que fazer isso? As crianças, no 8º dia, ou qualquer adulto do sexo masculino que se convertesse ao judaísmo. Ele deveria então se circuncidar, ou seja, abandonar as coisas do mundo e poder higienizar-se. Esse é o tempo certo. E aí ele continua: nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, ou seja, não é aquele modo do sal da mão, mas circuncidado em quem? Em Cristo Jesus. É um símbolo de que agora eles estão fora das coisas do mundo. Verso 12: tendo sido o que? Sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui nós temos duas coisas: primeiro, circuncidados, não por mão, mas um símbolo, mas ao mesmo tempo diz que nós fomos sepultados no batismo e ressuscitamos na ressurreição de Cristo. Ou seja, irmãos, quando um judeu era circuncidado, ele estava se identificando com a fé judaica, ele estava se identificando com a aliança, ele estava se identificando com Jeová. Quando um crente no Novo Testamento se converte, qual é o ato em que ele se identifica com Cristo Jesus? Na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. A Maria falou ali: o batismo. Então, irmãos, no Antigo Testamento você era circuncidado, no Novo Testamento você é batizado. E o que o batismo significa? Que nós sofremos, que nós morremos e que nós ressuscitamos com Cristo. De novo, irmãos, por que nós somos aperfeiçoados? Porque nós estamos identificados com Cristo, nós pertencemos a Cristo. Assim como o Pai e o Filho são um, agora nós somos um com a Trindade, um com Ele, um com o Pai, um com o Espírito e um com o Filho. Tanto é que nós somos batizados no Espírito e não somente com o Espírito. Nós pertencemos a um corpo. Agora Cristo Jesus é o cabeça de toda essa rede, principados e potestade. Que principado e potestade é esse? É o corpo dele, é onde ele exerce autoridade, e nós fazemos então parte do corpo, estamos unidos em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a ideia da perfeição, por isso a ideia de que nós somos plenos. Por isso, irmãos, se nós formos inseridos em Cristo, a única coisa que tem que acontecer é que nós então nos tornamos o quê? Perfeitos, porque estamos inseridos na Trindade, que é santa. Nós não transformamos a Trindade, irmãos, mas Cristo Jesus nos acolhe como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três nos acolhem, porque assim como Cristo é um com o Pai e Ele é um conosco, onde nós estamos hoje? Inseridos na comunidade perfeita, que é a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A divindade, no caso Cristo Jesus aqui, nos acolheu agora, e o Espírito Santo veio fazer o quê? Morada em nós. E como é que eu declaro para as pessoas que eu pertenço a essa comunidade, que eu sou o corpo de Cristo,
que a obra da Trindade abarca e me acolhe. Como é que os cristãos fazem isso? A gente sempre acha que é pelo comportamento, mas antes do comportamento moral existe um ato. O apóstolo Paulo fala dele aqui, ele diz assim: e a vós outros, verso 13, que estáveis mortos pelas suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Por isso nós somos aperfeiçoados, perfeitos, irmãos, perfeito. Então a nossa posição hoje é de perfeição, porque estamos em quê? Em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, nós fomos alcançados pela obra do Espírito que agora habita em nós. Verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Que ordenanças eram essas, irmãos? Tudo aquilo que a lei exigia e nós éramos incapazes de cumprir. A lei não é má, a lei é boa, mas a lei, ela foi posta, primeiro, para dizer que nós somos pecadores. Segundo, para limitarmos-nos, e aí então reconhecermos os nossos limites. Primeiro ela declara que nós somos pecadores, e aí então ela diz: se você conseguir superar, beleza, vamos embora. Chegava lá no fim do dia e disse: eu não supero a lei, a ordenança, eu não consigo cumprir isso. Ele disse: isso mesmo, você precisa então de uma ajuda. Então a lei, além de ser limite, ela agora é a facilitadora para que eu acredite em quem? Em Cristo. E aí então, quando eu acredito em Cristo Jesus, porque Ele conseguiu cumprir a lei, é que então eu tenho os meus pecados perdoados. Num certo sentido, irmãos, grave isso, eu falo, eu vou te chamar bastante atenção, né? Cristo Jesus, Ele guardou todas as ordenanças que nós deveríamos guardar, porque Cristo Jesus viveu uma vida perfeita. Se Ele não tivesse vivido uma vida perfeita, irmãos, Ele não poderia ter ido para a cruz para nos representar. Então Cristo Jesus cumpriu, sabe o que, irmãos? Todas as obras que nós deveríamos cumprir e nunca conseguimos. E todas as vezes que nós não cumprimos as obras que Deus determinou para nós, nós somos pecadores. Ou seja, Cristo Jesus viveu sem pecado, para que Ele pudesse obter o direito de nos representar na cruz, e nós não teríamos condição de fazer isso, e Cristo Jesus fez. Ou seja, como é que nós somos salvos? Nós somos salvos, irmãos, pelos méritos das obras de Cristo. Por isso que a gente ora pelos méritos da cruz. Ou seja, Cristo Jesus cumpriu todas as ordenanças, só que Ele pegou isso, foi então conclamado perfeito, e Ele então pôde morrer no nosso lugar, porque no Antigo Testamento uma vítima derramando sangue, um animal, podia representar uma pessoa. Agora é Cristo Jesus morrendo na cruz e nos representando. O benefício que foi dado a Ele é confirmado quando? Na ressurreição. Porque se Jesus tivesse ficado na cruz ou no túmulo, não tinha valido nada a morte dele. Mas Cristo Jesus foi perfeito na vida, Ele foi perfeito na morte. Por isso então o Pai fez o quê? Devolveu a Ele vida. E quando lhe é devolvida a vida, a quem Ele empresta? A nós. Porque na morte foi tirado dele a vida, tanto dele quanto a nossa.
porque lá nós deveríamos ter morrido. Quando ele morre, ele perde a vida, mas ele nos empresta a vida. E Cristo Jesus é ressuscitado, e aí então é a garantia de que nós poderíamos viver. Por isso nós vivemos pelos méritos de Cristo. Então todo o nosso processo de santidade, irmãos, está em Cristo Jesus. Então preste bastante atenção. Você vai tentar viver uma vida de santidade para agradar seu esposo, para agradar seu pai, para agradar sua família, para agradar seus irmãos, para agradar a igreja, mas se você não tiver Cristo Jesus, não vale nada. Nada. E o que esse pessoal estava dizendo, irmãos? Ele diz: Cristo Jesus não garante nada. Por isso, você precisa continuar fazendo aquilo que se fazia antes: sacrifício, tentar ser santo, buscar essa santidade por meio das obras, por meio dos feitos. E aí então Paulo está dizendo assim: não é para fazer isso, não volta lá. Como é que era isso, irmãos? Era cada pecado que você cometia, você tinha que fazer um sacrifício, você tinha que participar das festas, você tinha que ir para Jerusalém na festa da Páscoa, você tinha que ir para Jerusalém na festa dos tabernáculos, você tinha que cumprir todos os rituais, inclusive o ritual de Pentecostes. As mulheres deveriam ficar afastadas das casas quando elas estivessem no período menstrual. Tente imaginar tudo isso, irmãos. Você não poderia tocar em defuntos, você não poderia comer qualquer dos alimentos. Tudo isso rompeu, tudo isso acabou. Por quê? Porque o único modo de ser santo é estando em Cristo Jesus. E aí então eu vou conseguir viver a vida dos mandamentos de Deus. E aí então eu vou ter prazer em fazer essas coisas, segundo a vontade de Deus. Só, irmãos, que parece que isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque quando as pessoas falam: então quer dizer, pastor, que eu crendo em Cristo Jesus, eu estou perfeito e todos os meus pecados já foram perdoados, eu posso viver de qualquer jeito? A Bíblia nunca disse isso, irmão. Só que essa é a conclusão. E aí nós achamos que ficou fácil demais. Mas aí é muito fácil, porque aí você vai viver do jeito que você quiser, já que você garantiu, já que você é perfeito, então você vive do jeito que você quiser. É prova de que você não é. É só isso, Então essa onda, irmãos, de que mas se ele é crente, ainda que esteja todo torto lá, se ele vai nada. Por quê? É que é pelos frutos que você confirma quem você é. Então, irmãos, não há incentivo para o pecado. Você não se santifica tentando ser santo. Você é santo. Por isso, então, você se santifica. Olha a diferença. Preste atenção. Você não mantém o seu casamento para você ser casado. Você se casa e aí então você faz o quê? Mantém seu casamento. Não é assim que você faz? Você não fica assim: eu vou manter meu casamento para eu estar casado, vou manter, enquanto eu mantiver aqui, eu vou tentar e tudo. O que vai acontecer? Você vai desandar, porque você não vai conseguir resolver os problemas do seu casamento. Você não é perfeito, mas presta atenção: aí agora eu casei, está casado. Se eu estiver comportando bem ou não, se eu estiver amando profundamente ou não, continua o quê? Casado. Está casado, assumiu, E agora então eu vou fazer o quê? De tudo para que o meu casamento mantenha-se de forma correta. E aí então eu vou fazer, não porque isso é o que mantém meu casamento. O casamento já existiu. O casamento já existiu. E agora então eu vou lutar para que meu casamento seja harmonioso, para que ele seja simpático, em paz e tudo mais. E de alguém vai dizer assim: esse casamento seu é muito trabalhoso, acaba com isso. Ele disse: não, eu já estou casado e eu não tenho como voltar atrás. Eu preciso melhorar o meu comportamento, eu preciso acertar a minha caminhada. Mas na nossa cabeça, irmãos, como é que a gente é santo?
se eu orar o dia inteiro, quanto mais eu orar, mais eu santo. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu sou santo. Quanto mais eu for à igreja, mais eu sou santo. Mas aí o dia que você não consegue orar, você está onde? No inferno. Ame a vida. Você esquece que é santo. O dia que você não consegue ler a Bíblia, o dia que você não consegue vir à igreja, eu sou o maior pecador do mundo, e agora o que vai acontecer? E aí então acontece uma coisa de errado na sua família, você vai dizer, não, precisamos voltar lá. Vocês não compreenderam. Mas, se você é crente, no dia da dificuldade, você vai lembrar assim, mas eu fui salvo, remido, eu não paguei nada por isso, e eu vou lutar para que eu possa viver uma vida de santidade em conformidade com as obras que Deus quer. Eu já ganhei esse presente, ele já foi me dado, e aí então eu vou ter prazer quanto a isso. O apóstolo Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Uma das coisas boas. E ele termina, irmãos, dizendo assim, verso de número 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Verso 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Aí mostra então a autoridade de Cristo sobre tudo aquilo que é errado em nossa vida. Mas irmãos, para representar tudo isso aqui, Deus criou uma cerimônia para toda pessoa que declarar internamente crer em Cristo Jesus, fazer publicamente. Nossa irmã Maria já usou ele lá, que é o batismo. O que o batismo é? O batismo é uma manifestação visível de uma transformação invisível que acontece dentro de nós. Como a gente está falando, irmão, sobre meios de graça, as pessoas que um dia foram alcançadas pela obra de Cristo Jesus e que elas pertencem à família da fé, elas devem submeter-se ao batismo para a confirmação daquilo tudo que aconteceu. Então quando as pessoas perguntam para mim assim, ou para você, como é que você prova que você é crente? Ele diz assim, olha, pelos frutos. Ele diz assim, o que Deus mandou você fazer? A primeira coisa que mandou fazer é ser batizado. E aí você encontra um tanto de gente que declara assim, não, eu nasci de novo, eu creio em Cristo Jesus. E você já foi batizado? Eu disse, não, ainda não. Ou seja, ele está desobedecendo. E o batismo, irmãos, ele é um sacramento, é uma ordem vinda de Deus para que a gente possa celebrar essa realidade, para que as pessoas percebam e para que nós possamos mostrar a elas. Eu tenho falado dos meios de graça, então são eles, a palavra, a oração e os sacramentos. Os sacramentos são batismo e ceia. O que são os sacramentos? Os sacramentos são instruções, ordenanças santas, para que nós pudéssemos mostrar ao mundo e experimentar no ato da graça e do favor de Deus. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para a ceia, ou quando nós olhamos para o batismo, o que está acontecendo? Duas coisas. Primeiro, o batismo e a ceia é um sinal. Segundo, é um selo. Sinal. Quando nós vemos alguém sendo batizado, ou alguém participando da ceia, você está sinalizando algo maravilhoso, que tem em pé de igualdade valor maravilhoso. Veja, quando nós queremos informar o Evangelho às pessoas,
o que nós fazemos? Nós pregamos a palavra. A gente vai e explica para a pessoa o Evangelho, conta para a pessoa o Evangelho. A gente prega essas pessoas, discipula essas pessoas baseado na palavra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, lembra da quantidade de profetas que, quando eles pregavam, ao mesmo tempo eles faziam algo que para julgamento parecia um pouco estranho. Vamos tentar imaginar. Noé foi chamado de pregoeiro da justiça, mas você não vê um sermão de Noé. Mas a palavra de Deus estava sendo proclamada por meio de quê? Da arca. E as pessoas perguntavam: Noé, o que você está fazendo? Deus falou comigo que vai vir uma abundante chuva, Ele me mandou construir isso aí. Aí, indutivamente, a turma fala, a Bíblia não fala disso, e a turma olhava: você é louco, rapaz, você é doido. Não tem isso, tá, irmãos? Só que Noé falava assim: e Deus salvará a mim e a minha família. De novo, ninguém reclamava. Mas quando Deus recolheu os animais, que Deus mostra que a loucura dos homens é pior do que as questões dos animais, Deus conseguiu subjugar casais de animais para entrar na arca, mas nenhuma dessas pessoas participaram. Mas quando Deus veio e fecha a arca por fora, Ele exerce o que? Juízo. Como é que Noé fez? Ele fala, ele prega, as pessoas escutaram, mas Deus também mostrou visualmente. Sabe o que se chama, irmãos? Sinal. É um sinal. Quando as pessoas são batizadas, nós pregamos que Cristo Jesus é Senhor, que Ele é Redentor, mas a gente fala além dos ouvidos, a gente fala também para quê? Para os olhos. Por isso, irmãos, quanto mais bonita for a cerimônia, e quanto mais for fiel às Escrituras, mais a gente está o quê? Pregando o Evangelho. Por isso que Jesus diz: quem me negar diante dos homens, eu nego. E a gente então deve fazer batismos públicos. Por isso que nós chamamos de profissão de fé, ou pública profissão de fé. E aí então as pessoas passando ou participando da reunião, vê alguém. Se for no meio presbiteriano, a gente está aspergindo. Vou usar os 3 modelos, né? Se for oriental ou católico, está efundindo, derramando, tem lá uma vasilhinha. Se for, no outro modelo, está imergindo, mas todo mundo. Isso é um sinal, irmãos. Lembra outro pregador? Quem é que saiu nu pela cidade afora? Quem é que amarrou um cinto podre na cintura? Todos esses sinais pregavam com a mesma intensidade que a mensagem. Assim também, irmãos, o batismo e a ceia, ou seja, esses sacramentos são sinais visíveis de profundas transformações internas. Imagine só o que acontece na ceia. A ceia, irmão, poderia ter, de vez em quando a gente resume isso, mas olha, existem 2 símbolos na ceia que às vezes a gente não explora, e às vezes a gente vai até deixar. Lembra que o pão era um pão e o cálice era um cálice?
Então a unidade estava ali. Mas o texto diz que o pão era partido. Quando a gente pega a tradução, irmãos, e lê, é quebrado. Quebrado. E ele diz: isto é o meu corpo. Então, irmãos, imagine no dia da ceia, você pega aquele pão grande, e rasga ele e fala as palavras de Cristo: isto é o meu corpo. Olha a mensagem, olha a pregação, é um sinal. Então, quando eu me abstenho de participar da ceia, eu estou contribuindo para que a mensagem seja mínima, e eu não participo. Então, vou usar esse termo aqui, irmãos, desse teatro da pregação da palavra. Por isso a cerimônia deve ser muito bem feita, a mesa deve estar muito bem posta, as pessoas devem ver a mesa. Por isso, irmãos, a gente não quis fazer ceia com você lá na sua casa e eu transmitindo aqui pela TV, mas porque a gente pudesse estar juntos. Aí o outro, irmãos, este é o cálice da nova aliança derramado no meu sangue. Tente imaginar que você tem aqui uma taça, mas o vinho, o suco de uva está em outro recipiente. Você vem assim, faz um derramado. O símbolo é esse. No Antigo Testamento é cortado, porque então você cortava o animal e o sangue fazia o quê? Jorrava. Olha o símbolo, olha que sinal lindo. E o batismo é a mesma expressão. Quando você via alguém, então como nós cremos no batismo? O batismo, quando nós derramamos água sobre a cabeça de uma pessoa, que é o modelo que nós utilizamos, nós estamos declarando a essa pessoa que ela seria batizada com água e com o Espírito. E como é que o Espírito desceu sobre aqueles que estavam lá no tabernáculo, no cenáculo? Veio do alto. E por isso então nós fazemos o mesmo símbolo, dizendo que essa pessoa graficamente, visivelmente, realmente está se submetendo à água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas algo invisível já aconteceu, pode estar acontecendo, ou poderá acontecer. Como assim, pastor? Vamos lá. Já aconteceu, gente assim: eu sou crente e eu quero ser batizado. Mas vamos, alguém que ele passou a vida toda, ele diz: eu sou crente, mas ele ainda não está. E muitas pessoas, na hora do batismo, que ela confirma e diz assim: verdadeiramente, eu não sei a hora que o Espírito age. Pastor, e depois? Gente, olha o tanto de gente que é batizado por religiosidade na igreja. 12 anos, 14 anos. Vamos imaginar nós que batizamos crianças. Às vezes a criança ela não manifesta. Só com 18 anos, com 25 anos, essa pessoa vai verdadeiramente se converter. Mas ela aprendeu, ela se submeteu. Eu não tenho como avaliar. A gente faz exames, mas muita gente fala assim: pastor, eu fui batizado mesmo, tinha uns 14 anos, mas não entendia nada. Lá para os 30 anos de idade, ela sai anunciando para todo mundo: hoje verdadeiramente eu sou convertido. E por que você fez aquilo lá? Todos os adolescentes, ninguém estava fazendo. Eu aprendi a cartilha, fiz aí. Irmão, não é desprezando todo o nosso trabalho, mas sendo realista. Mas uma hora aconteceu. E a criança, que ela vai confirmar os 15, 16 anos de idade? Não é isso que nós fazemos? Nós batizamos baseado na fé dos pais. E essa criança, então, uma hora ela vai ter que mostrar a fé dela, aí. E aí, então, é o momento em que nós entendemos que ela verdadeiramente converteu por dentro. Assim também era o judeu, irmão. No oitavo dia ele era circuncidado, mas ele com 12, com 15 anos, ele tinha que confirmar a fé dele, ele tinha que demonstrar isso. Então, quando nós participamos, irmãos, do batismo,
A gente precisa lembrar isso. É isso mesmo. Nós precisamos ver, não é algo que é para fazer escondido, fazer rápido, mas irmãos, nunca dissociado da palavra. Assim também a ceia. Não é simplesmente chegar aqui, comer e vamos embora, mas a gente preparar o momento para podermos fazer. Às vezes, o momento da ceia poderia demorar mais tempo, poderia ser de maior reflexão, para que a gente pudesse entender o que está acontecendo, um elemento, segundo elemento, para que as pessoas pudessem graficamente ver esse sinal. Qual é a outra palavra? Selo, não zelo, selo. O que é um selo? Selo, como antigamente existia, você vinha e colocava uma cera, quando você fechava um documento, enrolava, punha uma cera, e você vinha com um anel ou com um brasão e marcava, dizendo assim: é propriedade minha. Batizado em nome de quem? Não é em nome da pessoa, não é no nome da igreja, tem nada a ver comigo e muito menos com quem ministra, nem a ver com os crentes, nem o nome da igreja. É em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o selo. Ou seja, aquilo ali é uma forma visível de se reconhecer todas as bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. Quando ela está sendo batizada, nós estamos dizendo que todas as promessas de Deus estão se confirmando na vida daquela pessoa. E quais são as promessas, irmãos? Salvar, perdoar todos os pecados, cancelar o escrito de dívida, tudo que estava aqui, tudo. Mas ela precisa então do segundo ato. Qual é? O outro selo, que é um sinal, a ceia. De novo um selo. Em memória de quem a gente faz isso? Do apóstolo Paulo? De alguma pessoa importante na igreja? Em nome da igreja? Para a honra de quem, irmãos? Jesus. De novo, quando nós participamos da ceia, o que ministra não tem poder, quem toma não tem poder, os elementos não têm poder, mas quem é que tem poder? Cristo Jesus, que traz poder por meio da fé daquele que recebe os elementos, por meio da fé daquele que recebe a água. Mas esses elementos não têm poder nenhum, irmãos. É um sinal, é visível, qualquer um pode fazer, porque ele é visível, ele é externo, mas ele deveria confirmar internamente. Mas agora é o seguinte: somente aqueles que fazem isso, primeiro a ceia, primeiro o batismo, depois a ceia. Ou seja, só participa da ceia aquele que foi batizado, somente, porque o batismo é um rito de entrada, a ceia é um rito de permanência. Por isso, irmão, nós chamamos de sacramento. Sacramentos são palavras de ordem, palavras sagradas. Está no contexto militar. Lembre disso? Missão dada, missão. Não existe possibilidade de falhar. É isso que quer dizer. É isso. Tanto é que quando o soldado recebe a ordem, ele diz: missão dada, missão cumprida. Ou seja, conta comigo. É assim, vai acontecer. Por isso nós chamamos esses dois sinais, esses dois símbolos de sacramento, porque Deus se comprometeu de nos abençoar por meio dele. No batismo, ele se comprometeu em conferir todas as bênçãos da redenção. Na ceia, ele continua comprometido de confirmar todas as bênçãos da morte de Cristo Jesus e derramar o seu sangue sobre as nossas vidas. E a gente, irmãos, deveria celebrar. Sabe por quê, irmãos? Além disso, nós chamamos de meios de graça. Quando nós somos abençoados, quando nós somos batizados, Deus nos agracia com a redenção. O batismo não me salva, irmãos, ele não salva, mas o ato da rendição é a confirmação da minha salvação. Se é verdadeiro, é um meio de graça. Como é que os crentes são abençoados? Sendo batizados.
Todo aquele que crê vai batizar. Nós batizamos crianças. Então nós entendemos que estamos inserindo as crianças na família da fé. Bênção. Quando nós participamos da ceia, meio de graça, somos de novo agraciados. Meios de graças. Meio de graça. É o modo em que Deus definiu nos abençoar. O batismo simboliza que morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus, e agora nós somos contra os nossos pecados. Por isso, o símbolo do batismo é o lavar regenerador. Quando nós participamos da ceia, declaramos que alguém morreu em nosso lugar, Cristo Jesus. Não fomos nós que morremos, Ele quem morreu. E aí nós experimentamos o que? Das bênçãos da morte de Cristo Jesus. E Ele diz: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Batismo, nós somos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. Na ceia, nós estamos unidos com Cristo na sua morte, para a remissão dos nossos pecados. E lembre-se, quando participamos da ceia, temos a confirmação que fazemos parte do corpo de Cristo. São sinais e são selos. São palavras que nós devemos cumpri-las e devemos celebrar isso sempre, irmãos. Sempre. Quando alguém se converte, a gente convida a ser batizado. E depois essa pessoa participa da ceia conosco. Meios de graça. Por que, irmãos, podemos ser batizados? Porque fomos aperfeiçoados em Cristo. É o símbolo do lavar regenerador. Por que, irmãos, podemos participar da ceia? Porque Cristo Jesus morreu e o seu sangue nos aperfeiçoou. Pastor, mas a gente continua ainda sendo pecadores, né? A gente chama isso de o já e o ainda não. Nós já estamos, mas a nossa salvação ainda não é plena. Quando é que ela encerra? Quando Cristo Jesus voltar e nos levar, ou seja, distanciar-nos para sempre da natureza pecaminosa. Ainda falta esse processo, irmãos. E nós aguardamos um dia vivemos maravilhosamente, sem pecados, sem influência ou presença do pecado na nossa vida, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Deus amado, muito obrigado pelo teu amor e pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por esses sinais e selos, são dois, o batismo e a ceia, que são meios de graça. Muito obrigado, Deus, por essas realidades. Quando, ó Deus, sabemos que esses sinais falam aos nossos olhos, e enquanto a tua palavra, que também é um meio de graça, fala aos nossos ouvidos. É a pregação, Deus, encenada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E que possamos, ó Deus, fazer tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. E ajuda-nos, ó Deus, a valorizar esses momentos, pois eles, ó Deus, são momentos de proclamação da tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a crer na tua palavra, pois é ela que nos ajudará a viver uma vida de santidade e não, ó Deus, as regras deste mundo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma boa noite. Um lembrete: a partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer as inscrições para o culto de domingo, de manhã e de noite. Nós vamos ter ceia, então nós vamos ter um grupo de manhã e um grupo à noite. Então você vai poder participar de apenas uma reunião no domingo, ou de manhã ou de noite, tá? E você precisa fazer a sua inscrição. Não venha sem fazer a inscrição, porque nós vamos ter um público 65 a 70 pessoas, porque nós vamos colocar famílias juntos. Se você vier a mais, aí eu vou pedir para ficar lá fora um pouquinho, mas é para que você faça a inscrição e a gente consiga estar aqui tranquilo. Outra informação:
Culto de domingo à noite, a partir de domingo, é 19h30. Então nós estamos voltando nos horários. Pastor, por que os horários tinham mudado? Porque nós estávamos fazendo adaptações. Uma delas era o sinal da internet. Estava dando 7 horas, a gente não conseguia, 19h30 não conseguia entrar. Às 19h a gente estava conseguindo. Então até isso afetou, né? E a possibilidade de ter 2 cultos. Então, como a gente não vai ter 2 cultos à noite, então a gente já vai fazer uma mudança só para que os irmãos estejam ligados. Então nós vamos poder atender no próximo domingo 140 pessoas, né? Nós somos em torno de 160 a 170 comungantes. Então, se houver outra necessidade, a gente marca um outro horário. Então, de manhã às 9 e à noite às 19h30. Venha de máscara, passe álcool em gel, mantenha o distanciamento. A gente quer esse local que segura e é você que precisa fazer isso, tá joia? Senão o negócio pode complicar, mas você use máscara adequadamente o tempo todo, né? Usa o álcool em gel que estão dando, mantenha o distanciamento, chegue um pouquinho mais cedo para você preparar, hidrate-se, procure uma máscara fresca, pois tem feito um calor aí, se estiver bem quente, né? Para a gente poder participar do culto e termos a ceia do Senhor, amém? Deus nos abençoe, uma boa noite.